É uma parte sobre isso, que aí Samuel já estava na lista. Só para dizer que o hétero também pode mudar. Pode mudar, pode. Ninguém vê desse outro lado, né? O Luiz Motti diz isso, né? Eu fui hétero há muitos anos e hoje eu sou homossexual. Então o homossexual pode deixar de ser homossexual e voltar a ser hétero. Então o Conselho Federal de Psicologia não aceita isso. É intolerante. É intolerante. Eles querem que nós sejamos tolerantes, mas eles são intolerantes. Tem pessoas que, devido à homossexualidade, ele está insatisfeito e ele está precisando fazer uma terapia, às vezes, no psicólogo, para ele se entender e ver, né, essa situação. Vocês já ouviram, muito boa essa palavra da irmã Solange, o filho do Toninho Cerezo, vocês já viram falar sobre ele? Ele é um manequim que virou uma manequim agora, ele fez a cirurgia de mudança de sexo. Eu venho acompanhando esse caso já há uns 2 anos. Ele deu uma entrevista há uns 2 anos dizendo que era alguém profundamente infeliz, porque ele era uma mulher no corpo de homem, né? Aí tal, ele fez a cirurgia e mudou. Aí foi feita uma reportagem agora com ele, ele disse: eu continuo sendo infeliz. Agora ele continua uma mulher no corpo de mulher e é infeliz, continua sendo infeliz, né? Então, irmãos, é essa questão que a gente precisa pensar. Então tudo diz respeito a este universo espiritual, a este mundo espiritual, e nós precisamos trabalhar essa questão. Samuel Valente. Eu só queria voltar a essa questão dessa dicotomia, porque eu vejo assim, talvez uma falha de interpretação dessa questão, porque muitas igrejas espiritualizam tudo. Sim. Tudo. E aí eu acredito que tem coisas que não são espiritualizáveis. Sim. Objetos, posturas, coisas, templo. Isso não são coisas espirituais, isso é material, isso é objeto. Isso aqui, se não tiver isso aqui, acaba a igreja, não acaba. Então não, se não mexer naquela mesa ali, mover de lugar, o Espírito Santo não vem mais aqui, não é isso. Então, mas tem igreja que se pauta nisso. Tudo, né? Então leva a dicotomia para um lado, que eu falo de interpretação no meu entender, que é perigoso. Você, desse ponto de vista que eu estou colocando, essa dicotomia não seria de todo estranha, embora você tenha que ter uma correta compreensão disso. Certo, mas existe algo que fuja o controle de Deus na nossa vida? Não há nada. Então, nesse sentido, a espiritualidade engloba tudo mesmo, né? Então, a espiritualidade engloba tudo. Agora, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, né? É que há questões que são materiais. Por exemplo, um cálculo matemático é um cálculo matemático. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, tá? Obrigado aí. Então, nesse sentido, ela é regida pelas suas próprias leis. Mas, na verdade, em última análise, Samuel, tudo está debaixo do controle de Deus, né? Eu entendo que todas as coisas, elas existem para glorificar o nome do Senhor. Então, um templo vai ser construído, vai ser feito, para o uso da igreja e tal. Mas existe como construí-lo fora dos propósitos de Deus? Sim, né? Existe. Você pode, por exemplo, não pagar o INSS dos empregados. São questões éticas ligadas à construção do templo. Estão entendendo? Então tudo, na verdade, que nós fazemos, irmãos, existem implicações éticas. Ética significa o que é certo e o que é errado. E nós temos uma responsabilidade perante Deus com todas as coisas que nós fazemos. Pastor, mas eu entendi Samuel o seguinte, porque tem pessoas, um exemplo, essa mesa está aqui, ela foi consagrada ao Senhor. Aí se alguém levar lá para o café da comunhão e servir uma comida nele, tem gente que diz que isso aqui está pegando, porque essa mesa está aqui dentro consagrada ao Senhor. Tem um exagero também, né? Isso já é um extremismo, não é um radicalismo, né? Como uma vez eu vi numa igreja um irmão oferecendo o cálice para os irmãos beberem, né, a bandeja, e alguém pegou na bandeja e ele disse assim: por favor, tira a sua mão, essa bandeja é santa, o pastor acabou de orar ali, ela foi santificada, né? Eu falei: está parecendo já a Eucaristia na igreja católica, né? E na Eucaristia que não pode, né? Há uma transubstanciação lá no elemento. Nós não acreditamos assim, né? Mas ok, valendo. A questão da mordomia do conhecimento, né? Sim. O que o Samuel está falando, alguns objetos em si não são santos. Certo. Mas a forma como eu me relaciono com eles os santifica nesse sentido, né? E o que eu quero falar sobre a mordomia do conhecimento é que a nossa vida espiritual ela é um crescente, ela deve ser, né? Nós fomos salvos e estamos sendo salvos. E à medida que eu mais conheço, mais responsabilidade eu tenho sobre esse conhecimento.
Ou seja, se esse conhecimento não se transforma na minha vida em atitude, eu estou sendo um mau mordomo e Deus me cobrará pelo conhecimento que eu tenho e não ponho em prática, que aí já é uma escolha. Sim. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. Tiago diz lá de forma clara: aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Né? Então ter conhecimento implica numa responsabilidade. O pastor sempre dizia: conhecimento é luz. Né? Você tem um conhecimento, você foi iluminado em relação àquilo, agora você tem uma responsabilidade perante aquele conhecimento que você tem. Você é mais cobrado do que aquele que não viu. Exatamente. Exatamente. Nós crentes vamos ser mais cobrados do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a justiça de Deus começará de dentro da sua casa. Nós temos mais conhecimento. Então Deus vai cobrar os nossos erros e acertos. Tá? Então a primeira coisa, gente, atitude diferente. Rompimento dessa dicotomia, desse dualismo entre o que é sagrado e o que é profano. Em última análise, tudo é santificado na nossa vida. Tá? Em segundo lugar, o senso de responsabilidade. A partir do momento que nós entendemos que todo ser humano é mordomo da criação de Deus, todos são igualmente responsáveis pela criação. Então a pessoa que joga lixo no chão, ela tem uma responsabilidade com a destruição do ecossistema. Né? Eu fico vendo aqui a nossa prefeitura, né? A quantidade de água que se joga fora durante aquele momento no final da tarde, que se joga água nas plantas, por simplesmente um erro de cálculo da pessoa que controla. Né? Você tem um raio, aquele negócio gira lá e joga água. Você tem que medir lá de tal forma que aquela água caia dentro do canteiro. Aí você nota que ele lava a rua todo dia, né? Aquela rua fica lavada. E os carros ele joga água fora, ele está pouco se lixando. Se a água é para o canteiro, se é para fora, ele não tem preocupação com aquilo. Ele é responsável por aquilo. Né? Enquanto há lugares no mundo hoje que há toda uma preocupação com o racionamento da água, porque a água é um bem escasso. Ela vai também acabar um dia, a água potável. Né? Há comunidades hoje que não existe mais água corrente, eles estão pegando a água utilizada do esgoto, limpando essa água e reutilizando na vida das grandes cidades. Então vejam aí o problema que é. Então isso é mordomia das pequenas coisas, irmão. Não é lavar a casa todo dia com uma mangueira com água. Né? Isso é um cuidado que nós precisamos ter. Então existe uma responsabilidade com o ecossistema, existe uma responsabilidade com a nossa vida familiar. Nós somos responsáveis com os gastos dentro da nossa casa, com os gastos dentro da igreja, com a obra do Senhor. Ah não, mas na igreja é o pastor que é responsável. Se que não der certo, é o pastor, é culpa do pastor, é culpa de todos nós. O pastor tem uma responsabilidade a mais porque ele é líder, mas é culpa de todos se um projeto não dá certo. Qual foi o seu envolvimento com o projeto para que ele desse certo? Então às vezes nós perdemos essa dimensão de que as coisas não estão funcionando adequadamente e a gente olha e atira para cima de alguém, dos outros, e põe a culpa lá e a gente não para perceber que a gente tem falha em relação àquilo. A responsabilidade é nossa também. Né? Em todas essas questões nós temos a responsabilidade. Então a doutrina da mordomia nos ajuda a entender isso. Eu sou responsável por qualquer coisa que diga respeito à minha vida, eu sou responsável por ela. Em terceiro lugar, sim. Eu lembrei do pastor, aquele pastor presbiteriano que a gente teve, que era psicólogo, que ele dizia: tudo que eu desperdiço está faltando na mesa ou no guarda-roupa de alguém. E aí ele dava um exemplo prático: aquela toalha de banho rota que você corta e põe para ser pano de chão, está faltando no banheiro de alguém que é pobre e não tem sequer uma toalha, mesmo rota, para se enxugar. Né? Isso foi uma coisa assim, que me tocou profundamente há 20 anos atrás. E que toda vez que eu vou desperdiçar uma toalha, eu me lembro disso e procuro fazer outro uso dela, né? Porque é verdade, por incrível que pareça, há pessoas aqui mesmo na nossa cidade, nessas comunidades carentes que estão escondidas em Palmas, que não tem sequer uma toalha de banho para se enxugar, se enxuga com um saco de pano de chão, né? Ou alguma coisa assim. E nós precisamos ter essa consciência. Qualquer arroz que eu jogo fora está faltando na mesa de alguém. E como cristã,
eu não posso me permitir fazer isso, porque é o que o hino que estou fazendo sobre cristão fala, é injustiça contra Deus, a vil miséria desagrada a Deus, insulta o céu. É isso, né? Então há esse sentido da responsabilidade. O terceiro valor também é o valor da dependência. Nós precisamos estar cientes da nossa fragilidade, das nossas limitações, de que nós nascemos no pecado, que o pecado faz parte da nossa vida e que muitas vezes é difícil realizar completamente a tarefa que Deus nos deu. Então, para realizar a tarefa que Deus nos deu, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, da presença de Deus na nossa vida para fazer as coisas corretamente, tá? Então eu preciso de Deus na minha vida para agir corretamente, para ter o correto entendimento. E agir corretamente eu preciso do auxílio do Senhor, né? E nós temos então a promessa da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele está presente em nós, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso mestre por excelência, que nos ensina o que é correto, que nos ajuda a compreender a palavra de Deus e a nortearmos a nossa vida. Ele também é aquele que faz a renovação da nossa mente, renova o nosso entendimento, nos fazendo mudar de mentalidade e passar a viver uma vida dentro dos propósitos de Deus, segundo a vontade de Deus. Alguém abre em 1 Pedro 4,10 e alguém abre em 2 Timóteo 2,21. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como receber, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Isso, então nós vamos ter que administrar os dons que Deus nos deu conforme o dom que nós recebemos. Mas cada um conforme a multiforme graça de Deus. Deus nos deu, os dons são dados pelo Espírito. É o Espírito quem nos dá os dons. E nós somos então chamados a administrar esses dons conforme a vontade de Deus. Exatamente. E se receber não desenvolve o dom, né? Porque está agindo conforme a vontade, não está agindo conforme a vontade de Deus. 2 Timóteo 2,21, irmãos. Pessoal, se alguém purificando essas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Exatamente. Então existe vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Quem é que nos prepara para toda boa obra, irmãos? É o Espírito Santo. É Ele quem age na nossa vida, nos capacitando para fazermos a vontade de Deus, né? Então nós temos que estar sujeitos à vontade de Deus. Oi, Francisco? É preciso dar lugar, exatamente, né? É preciso ter domínio próprio, sujeitar a direção da sua vida à direção do Espírito Santo. Permitir que o Espírito controle a sua vida, né? Controle aquelas áreas da sua vida, especialmente que você tem mais dificuldade de controle. Às vezes é a nossa língua, né? Às vezes é o nosso temperamento difícil. Às vezes os olhos, é verdade. Às vezes as mãos, né? E por aí vai, né? Então a gente precisa permitir que Deus possa controlar a nossa vida. Gente, quem é o nosso maior exemplo de mordomo? Jesus, né? Jesus é sempre o maior exemplo de tudo. Tudo que você busca um exemplo na Bíblia positivo, você vai encontrar em Jesus o maior exemplo. E Jesus é o maior exemplo de mordomo. Jesus administrou a sua carreira sacrificial, se podemos chamar assim, da melhor forma possível. Foi fiel a Deus em todas as coisas. Até quando se deparou diante da morte, da iminência da sua morte, ele parou para pensar e ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, que seja feito segundo a tua vontade. Então ele se sujeita até o último momento à vontade do Pai para cumprir o propósito do Pai. Então Jesus cuidou daquilo que Deus colocou na mão dele para realizar. E o que Deus colocou na vida, na mão de Jesus para realizar, foi a salvação do mundo. Já pensou essa obra? Às vezes a gente quer salvar uma vida, uma pessoa. Um médico, por exemplo, está lá com a pessoa, aí está lá procurando onde é que está o problema dela. Ele está tentando salvar uma vida. Jesus morreu para salvar o mundo inteiro. Então veja o quanto é importante essa obra. E ele cumpriu o seu propósito. Ele foi um bom mordomo. Ele foi até as últimas consequências daquele ato, daquele propósito de Deus, da vontade de Deus em sua vida, para realizar este propósito. E muitas vezes nós temos dificuldades com isso.
né? De administrar, de fazer a gestão da nossa vida para que os propósitos de Deus possam ser devidamente realizados na nossa vida. Francisquinha falar e Marli. Diga, Francisca. Você tinha falado, você deu uma pausa. Sim. É engraçado também quando você disse que até a hora da morte, né? Ele foi como uma ovelha muda. Né? Exato, isso. Calado. Isso. Para cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus, né? Isso. Marli. Pastor, dentro da minha casa, na minha família, eu tenho observado algumas dificuldades em relação à autonomia por causa desse texto de Gênesis. Porque a gente tem a tendência de nos entendermos como coroa da criação, e lá fala que nós dominaremos sobre a criação. Sim. Então as pessoas, eu observei isso na minha família e fora, as pessoas elas têm a tendência de pensar que o mundo existe para mim servir. Eu domino, então eu posso explorar, matar animais, me servir. E a gente perde a noção e a visão de que o mundo é de Deus e eu faço parte dele. Sim, não é? isso. Por mais que eu seja coroa da criação, existe todo o sistema criado. Já tem dependência. Então eu deixo de olhar para Deus como Senhor, eu como instrumento, né, em criação de Deus, e passo a olhar para mim e ver o mundo como um mundo criado para me servir. Então as pessoas, principalmente os mais antigos, elas têm muita dificuldade de aceitar a questão da preservação ambiental, de preservar os animais, porque elas têm esse entendimento e elas acham que isso é bíblico. Sim. Né, que foi criado para servi-las. Elas podem explorar, matar, fazer o que, porque aquilo foi criado para servi-las. Então elas perdem essa visão do todo e passam a olhar para si como centro da criação e merecedor de todas as coisas. Interessante, você pega a teoria da ciência, pega a ciência do século XVIII, XIX, XX, né? Ela trabalha muito dessa perspectiva, dessa visão do homem como ser todas as coisas, que tudo existe para suprir as necessidades do homem, mesmo no pensamento secular. E a gente percebe que as igrejas também desenvolveram uma teologia baseada nisso. Hoje a chamada teologia dos sistemas, ela tem nos ajudado muito a ter uma visão diferente, né? Porque na verdade a gente compreende a realidade como um sistema formado de vários elementos. E para que o sistema exista, ele permaneça existindo, ele possa ser nutrido, é preciso que todos os sistemas interajam e estejam bem. Então, a área espiritual é uma dessas áreas. Mas existe a área econômica, a área social, existem várias outras áreas da vida humana. Além disso, existe um elemento que não é propriamente humano, que é animal, biológico, ou que é material, inanimado. Tudo isso diz respeito, então, à nossa vida, ao nosso mundo. E para que nós vivamos bem, nós precisamos tratar todas essas coisas adequadamente. Por exemplo, essa grande quantidade de terremotos que estão acontecendo ultimamente, eu me questiono se não tem a ver com a questão da perfuração dos poços de petróleo. Por quê? Você tira lá uma substância lá debaixo do subsolo, né? Deixa lá um vazio. Eu sei que às vezes se coloca ar lá em alguns lugares, tá? Outros não, eles simplesmente tiram aquilo, ficou vazio ali. A tendência é, de acordo com os movimentos das placas tectônicas, acontecer então o afundamento daquele lugar, e aí acontecem os terremotos, os maremotos e tudo mais. Então veja bem, é uma questão ligada ao mundo material que compromete e afeta a nossa vida como um todo, a vida humana. Né? Não sei se vocês conhecem a chamada teoria do efeito borboleta, né? Um indivíduo disse, tem a ver com física quântica, né? Que se uma borboleta bater asas no Oriente, o resultado vai se dar no Ocidente, que parece um negócio absurdo, mas ele explica lá como é que se dá isso, né? Então a ideia hoje no mundo, com essa ideia do desenvolvimento sustentável, da teoria do sistema, de que todas as coisas estão entrelaçadas, é de que qualquer coisa, qualquer ato realizado em um lugar, ele vai repercutir em outro lugar, na mesma esfera ou em outra esfera. Eu acho que essa compreensão de mundo ela é extremamente importante para nós. A construção hidrelétrica, interfere. Exatamente, interfere em todo o meio ambiente. Quando construiu, por exemplo, a nossa hidrelétrica aqui, os irmãos contam que houve invasão de cobras na cidade. Por que as cobras invadiram a cidade? Porque o lago estava subindo. Então tudo interfere em tudo, irmãos, né? Eu acho que isso é uma grande compreensão que a teoria dos sistemas nos dá hoje. Tudo está entrelaçado. Se você toca numa coisa, isso compromete uma outra área da nossa existência. Já tem muita cobra, pastor. Oi? Já tem muita cobra ainda. Ainda tem, né? E umas cobras humanas também, né, Samuel? As cobras criadas. As cobras criadas, né? Sim. E nesse sentido, nós temos pecado, enquanto evangélicos que conhecemos a palavra, que a gente deveria ser exemplo disso, né?
né? E a gente vê grupos como o pessoal do Santo Daime aí dando de banho de 10 a 0 na gente. Eu tive uns alunos ripongas do Santo Daime que eles diziam: não mate a razinha, que é Deus que criou. Eu quase matei outro dia, né? Eu quase matou uma razinha, eu fiz o maior discurso ecológico lá em casa. E aí ele deixou a razinha livre. Mas assim, tem, né? Ontem eu falei para o irmão Getúlio, a formiguinha Deus criou com algum propósito. Ela tem um propósito ecológico. Fazer o mato. Eu também, meu propósito é não ter. O dia que a irmã estiver comendo de Mas, churrasco, gente, eu olha, é vou sério. falar. É sério essa questão. Eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia. Então, Conquista era uma cidade que tinha produção, a produção girava em torno do gado leiteiro. Então, tinha aquelas fazendas enormes com gado e se vendia leite. Aí, alguém foi lá e falou: olha, aqui é muito alto, a região fria no inverno, uma região ótima para plantio de café. Aí começaram a plantar o café. Para plantar o café, tinha que desmatar muito toda a região. Toda a região ao redor de Conquista, mais de 100, 200 quilômetros ao redor, foi desmatada para o plantio de café. Irmãos, houve uma peste, uma infestação de escorpiões na cidade. Foi um negócio absurdo, né? E aí qual era a explicação? A explicação era que os escorpiões deixaram exatamente a região rural e foram para a cidade por causa do desmatamento. Meu tio contou, lá em casa ele não contava, matava, ele não contava, mas meu tio contou, ele matou mais de 600 escorpiões na casa dele, né? O povo começou a criar galinha em casa de novo, você tem ideia, porque a galinha mata o escorpião, come o escorpião. Então todo mundo tinha galinha dentro de casa, aquele quintal sofisticado, e as galinhas vinham lá no quintal, para matar os escorpiões, né? Então veja como uma coisa interfere na outra, interfere mesmo, né? Então está tudo interligado, entrelaçado, né? Quem quiser ler sobre esse assunto, leia o livro O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. Existe também um filme, O Ponto de Mutação. A discussão é exatamente sobre isso. A discussão entre a relação entre esse mundo material e as questões espirituais no mundo de hoje, especialmente as discussões éticas sobre família, sobre ética, sobre a ciência dos dias de hoje, tá bom? Já que está no assunto, quando lá fala que toda a criação geme por causa do pecado, toda a criação mesmo, o universo inteiro sofre, não é só o planeta Terra que está sofrendo. Todo o universo sofre por causa do pecado, é isso mesmo. E o sacrifício remidor e a redenção de Jesus é para todo o universo. Inclusive, se tiver vidas em outros planetas, nós vamos ter que fazer missões intergalácticas. Eu dizia isso para meus alunos do seminário, eles diziam: o professor está pisando na casca da jaca, né? Mas não foi assim, olha, quando a América não havia sido descoberta ainda, qual era o que existia em termos de mundo conhecido? Europa, parte da Ásia e parte da África, não é isso? Não era ali que era feito o trabalho cristão? Era. No dia que se descobriu a América, não vieram evangelizar os índios aqui? Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, irmão. Se houver vida em outros planetas, nenhuma dificuldade com isso. Nós vamos fazer missões intergalácticas e evangelizar os povos de outros planetas. Mas já tinha a história que diz que vai em Comunidade. Eu já vi o povo planejando, Você vai falar mais alguma coisa? Mais alguém, irmãos, para a gente concluir aqui? A promotora de missões desistiu das missões intergalácticas. Irmão, quem foi a promotora? A amiga. A Miriam. Ela tinha pedido a palavra? Pensando na visão de Jesus, pelo que eu falava, Pai, está consumado. É o que a gente deve fazer. Diante que o mundo que já tinha um pensamento filosófico mais ou menos organizado, porque aqui foi tudo por terra. Sim. Diante dessa palavra dele, a visão que ele tinha disso que ia causar no mundo. Sim, exatamente. Então foi consumada aquela obra realizada por ele, né? Para a redenção e salvação de todos os homens. Então a obra que Deus tinha que fazer, irmãos, já foi feita. Agora nós precisamos levar essa palavra ao mundo para que o mundo possa ser redimido, não é? Desta condição de viver longe do Senhor. Então, gente, a gente precisa olhar para Jesus como o supremo exemplo, e a gente precisa olhar também para irmãos que nós conhecemos na história do cristianismo, irmãos que nós conhecemos no nosso dia a dia, que têm uma boa postura enquanto mordomos do Senhor, que cuidam bem das coisas de Deus, para que isso sirva de exemplo para a nossa vida. Então isso é muito importante, não é? De que nós sejamos bons mordomos, para que nós sejamos exemplos para os outros. Então eu fico extremamente feliz quando eu vejo as crianças no horário, pensando no dízimo, né? Vem aqui no horário do ofertório e se pendura ali naquele batistério, né? E alguns vão crescendo, é interessante. Batistério. Gasofilado, pastor. Você quer mais alto que ele.
depois ele já consegue estar na ponta e olhar. Depois ele já está maiorzinho, já consegue ver o buraquinho e colocar o dinheiro dentro. Ele está sendo ensinado. O pai é dizimista, o pai entrega oferta, está ensinando o seu filho a dizimar. Se o pai não faz isso, o filho não vai aprender. É pelo exemplo que nós vamos ensinar os filhos a serem dizimistas. É como exemplo que nós vamos ensinar os filhos a chegarem certo no horário do culto. É como exemplo dos pais que os filhos vão saber que domingo é dia de vir para a igreja, não é dia de fazer churrasco na casa dos outros, e a não ser em raras exceções. É o dia do Senhor, é dia de ir para a igreja, se reunir e aprender do Senhor. Não é? É com o exemplo dos pais e nossos da igreja que os irmãos vão aprender a se relacionar com a obra de Deus, fazer o trabalho, dizer que assumiu um compromisso e cumprir o compromisso de fazer o trabalho. Não é do que dizer e depois não fazer. Eu vou e não vou. Né? A criança, o primeiro exemplo dela não é Jesus, porque ele não está vendo Jesus. O primeiro exemplo da criança é o pai, só que ele vai tendo conhecimento de quem é Jesus na vida dele. Aí se ele não vê no pai exemplo, como é que ele vai conhecer esse Jesus que nós estamos falando? E os crentes novos também, né, irmãos? Os crentes novos, eles vão olhar para quem? Os crentes velhos, né? Irmã minha. Isso é um elogio, os crentes mais velhos, mais maduros, mais experientes na fé. Né? Vocês se lembram que na igreja primitiva tinha classe lá dos anciãos, eram líderes da igreja, porque eram vistos pela igreja como pessoas idôneas, responsáveis e cumpridoras dos seus objetivos. Nós temos também uma dificuldade, os mais jovens não querem se relacionar com a gente mais velha. Eu vou dizer, porque às vezes quero dizer, tem jovens, eu vou dizer uma coisa que está acontecendo. Eu digo em casamento, vou dar um exemplo. Tem umas jovens que casam e tudo, aí a gente mais velha, mais experiente, vai às vezes dar um conselho, elas não gostam não. Porque o entendimento delas, do relacionamento dela, ela acha que é daquele jeito que ela acha que pensa. E a gente diz assim, não é bem assim. Eu estou sentindo que nós estamos tendo também essa dificuldade, porque essas mais jovens não estão querendo. É um conflito de gerações, né? A gente falou sobre isso algumas semanas atrás, né? Trabalhar essa questão, porque às vezes são, né, por experiência, né? Às vezes é um problema da nossa cultura isso, né? A nossa cultura, a cultura ocidental, desvaloriza o idoso, porque o idoso é visto como ultrapassado. No Oriente não. O idoso é visto como alguém experiente, que tem a ensinar. Aqui não, aqui no Ocidente o idoso é visto como alguém que caducou, então ele não sabe mexer em computador e tal, está ultrapassado. Né? Então é importante entender que há muito a aprender com as pessoas mais experientes. O negócio aqui é cultural, meu. Bem que no Uruguai, é cultural. Que é vizinho nosso, Brasil, aqui, já a postura em relação ao idoso é diferente, né? Diferente. Francisquinho. Pois eu acho que o novo ele tem que olhar dentro para Cristo. Isso, sem dúvida. Porque se ele se esperar no tempo velho que levou ele para a igreja, se o tempo velho cair, ele vai cair. É verdade, você está certo, você tem razão. Mas se ele olha, ele olha. Olha, a gente precisa olhar para Jesus. Mas tem muita gente mandando os outros olhar para Jesus porque sabe que está fazendo coisa errada. É ou não é? Então a gente tem uma corresponsabilidade. A gente deveria fazer como o apóstolo Paulo, né? Olha para Jesus, mas olha para mim porque eu estou olhando para... Às vezes nós não temos tanta firmeza disso, aí nós dizemos, não, olha para Jesus. Tudo bem, é para olhar para Jesus, eu sempre digo isso aqui. Jesus é o paradigma, é o modelo, é o referencial. Mas eu deveria ser também. Andar como Jesus andou. E na família é que a gente começa a esse testemunho do verdadeiro cristão. Com tudo isso que já foi falado, eu acho que resume bem a questão do verdadeiro testemunho de Cristo aonde quer que eu esteja. Isso. Em qualquer circunstância da vida, em qualquer sociedade, em qualquer meio onde você trabalha. Você tem que se espelhar em Jesus e demonstrar que você é um filho de Deus e você é uma luz. E que as pessoas possam ver isso em você. Isso. Então, eu vejo assim a vida cristã. É isso, Marcelinho. Então, a mordomia é isso, é a administração das coisas de Deus. Então, todos nós somos responsáveis em administrar tudo que diz respeito à nossa vida, pensando na glória de Deus. Não é só a vida espiritual, é o nosso trabalho também, é o nosso estudo também, a nossa vida familiar também. Tudo diz respeito à nossa espiritualidade, não é?
E aí nós temos os princípios bíblicos para entender isso, nós citamos aqui. E nós temos então um exemplo bíblico maior, ou outros exemplos de homens e mulheres que foram bons mordomos de Cristo, que cumpriram bem, cabalmente o seu papel, cumpriram a sua responsabilidade, desenvolveram aquilo que Deus queria que fosse desenvolvido. O maior exemplo é o próprio Jesus. Então sempre que nós tivermos dificuldade de olhar para alguém e dizer assim, estou com dificuldade de encontrar alguém realmente fiel, aí eu não tenho uma desculpa para viver errado, porque Jesus é o modelo perfeito. Então é nesse sentido a palavra da Francisquinha está corretíssima. Eu não posso me desculpar e dizer, não, eu estou fazendo isso que todo mundo faz. Eu já vi gente dizer assim, mas eu estou fazendo que todo mundo faz. Jesus não fez. Né? Então Jesus é o modelo, não é o outro irmão. O outro irmão é modelo na medida em que olha para Jesus e que segue o modelo de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, seguindo o modelo de Jesus, nós vamos encontrar um bom modelo de mordomia cristã. A partir da semana que vem, os irmãos vão estudar então uma série de pequenos elementos dessa doutrina. Tá? A questão da doutrina da mordomia no Antigo Testamento, a doutrina da mordomia no Novo Testamento, aí vai entrar na discussão da mordomia do tempo, dos dons, dos talentos, da influência, a mordomia dos bens, que é a que normalmente nós temos mais dificuldade de lidar com ela, né? E aí a gente vai ver o estudo do dízimos e ofertas, o que são dízimos e o que são ofertas. Se o dízimo é neotestamentário, tem gente que diz que dízimo não é neotestamentário, né? Jesus revogou a lei, cumpriu a lei, então não precisa mais entregar o dízimo, né? Mas Abraão entregou o dízimo antes da lei. Foi ou não foi para Melquisedeque? Abraão entregou o dízimo antes da lei para Melquisedeque. A lei instituiu, mas Abraão já tinha entregue antes. Então é interessante, a gente vai discutir. Em nenhum lugar Jesus destitui o dízimo, né? Em nenhum lugar ele diz, não entreguem o dízimo. Pelo contrário, quando ele fala dos fariseus que entregavam o dízimo do hortelã, do membro, do cominho, ele diz assim, a palavra dele é que eles deveriam ser tão cuidadosos no uso da misericórdia e da justiça, quanto são na entrega do dízimo nos mínimos detalhes. Jesus não está dissolvendo a doutrina do dízimo. Ele está incentivando os fariseus a serem tão misericordiosos quanto são cumpridores da lei no entrega do dízimo. Então é isso mesmo, devia entregar mesmo, né? Então a gente vai poder durante todo esse trimestre discutir todas essas questões ligadas à doutrina de mordomia. Como? É verdade. Quem diz é a Bíblia, né, Francisquinha? Ok, gente, alguma pergunta para a gente encerrar? Ou a gente pode orar? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode fazer. Senão nós vamos orar e encerrar. Vamos orar então? Hoje à noite, 19 horas, nós temos o culto, é ceia do Senhor. Contamos com a presença dos irmãos aqui logo mais.